Boa noite, Prof. Tabata. Boa noite, Mariana. Boa noite, Beatriz, Michele, Luiz, Eduardo, Damiana Macedo. Boa noite, boa noite. Gente, fala pra mim aí se estiver ouvindo bem, tá? Primeira vez aqui fazendo uma live no Instagram, então pode ser que as coisas não estejam bem. Então, se estiver me ouvindo, me manda aqui, tá? O áudio tá ótimo. Tá bom, não precisa exagerar, pode falar só que tá funcionando, que vocês estão me ouvindo. Obrigado. Deixa eu ver aqui. As configurações aqui. Isso. Todo mundo me ouve bem, né? Então vou esperar uns minutinhos aqui pro Instagram avisar, né? Pra todo mundo que tá funcionando. Aqui. Então, só mais 2 minutinhos e a gente começa, tá bom? Ah, que bom. Obrigado, Luiz. Tássia, boa noite. Boa noite, Solange, Cíntia e Marília, tudo bem? Isso aqui é muito diferente de dar uma aula, né? Engraçado, né? Boa noite, Lília. Tô acostumado lá a ficar na frente de muitos alunos e aqui eu só vejo os nomes subindo, né? E agora eu descobri porque todo mundo entra na live assim, arrumando o cabelo. Boa noite, Marília. Boa noite, HM Jimenez. Boa noite, Net. Convidei minha sogra, gente, pra garantir que ia ter alguém na live. Falei com minha sogra, ó. Aí, ó. Boa noite, Diário de Maína. Boa noite, Lara. Então, 9h03, eu vou esperar mais um minutinho e aí a gente começa, tá joia? Eu quero ser bem honesto com o tempo de vocês, eu sei que é difícil, né, tá aqui, né? São 9 horas da noite, a gente tem muita coisa para fazer, é isso? Boa noite, Mariane. Mas então, eu sempre fico muito nervoso antes de fazer uma coisa nova, aí eu falei assim, ó, vou preparar uma piada para eu contar, né, porque a piada relaxa, né, o pessoal da oratória sempre fala para contar uma piada e tal, porque relaxa muito, você fica tranquilo, né, e quando você tá muito nervoso você acaba esquecendo as coisas, mas eu esqueci a piada, então, assim, nós vamos ter que começar sem a piada essa noite. Boa noite, Ju Balesteiro. Boa noite, Menk Alessandra. Então, gente, ó, vamos sem piada mesmo, 9h04. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu fiz uma colinha aqui, né, pra eu ser bem justo com o tempo de vocês aí. Eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui, primeiro, obrigado aí. E eu vou ir seguindo aqui os tópicos que eu escrevi. Eu espero fazer aí uma apresentação de tudo que eu queria falar aí sobre o método Kumon. Em mais ou menos uma meia hora aí, 35, 40 minutos, não sei. Entre meia hora e 40 minutos. E depois a gente pode conversar, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar. Tem aqui um botãozinho aqui embaixo com uma interrogação. Se você puder mandar sua pergunta por ali, seria muito bom. Por quê? Porque eu vou desativar os comentários. Tá? Eu vou desativar os comentários para eu poder ter minha atenção total aqui no que eu vou falar com vocês, né? E para ser melhor para vocês também. Eu acho que facilita prestar atenção, né? Quando as pessoas estão conversando ali, pode dificultar um pouquinho, tá? Então, para quem não me conhece, né? Então, o meu nome é Isaac Visa. Eu criei esse perfil aqui para poder ensinar vocês a ensinarem
os seus filhos a pensarem matematicamente. Então esse era o objetivo principal aqui, né? Eu sou casado, tenho 3 filhos, né? Eu sou pai educador, a gente faz homeschooling com os nossos filhos. Eu sou professor universitário há 10 anos e eu sou formado em matemática, fiz o meu mestrado também em matemática pura e o doutorado, né? Meu doutorado eu fiz em matemática no exterior e eu dou aula aqui em uma universidade federal no Brasil, mas lá durante o doutorado eu tive a oportunidade também de dar aula lá, né? Então foi uma experiência muito rica. E quando eu comecei a dar aula de matemática, eu criei, enfim, devido à situação, eu criei um material, né, para poder dar aula para os meus filhos aqui em casa. E aí eu criei esse perfil para ensinar vocês a pensar matematicamente e para compartilhar isso também com vocês, né? Ele é um material exclusivo mesmo para quem ensina em casa, seja homeschooling ou after schooling. Ele foi pensado só para o ambiente da casa, né? Ele nasceu depois que eu constatei que outros materiais eles estavam focados em um ensino de matemática que não correspondia à matemática que eu conhecia, tá certo? Então, eu decidi fazer essas 2 lives, fazer as 3 lives, né? E nessas 2 primeiras lives, focar em falar as lacunas que eu vejo, né? Nesses métodos de ensino de matemática que são usados em casa, que estão disponíveis aí pra gente, e mostrar para você que essas lacunas precisam ser preenchidas, né? A matemática precisa ser ensinada de forma adequada. E aí na terceira live eu vou falar como que você vai ensinar a matemática dessa forma adequada aí. Deixa eu desativar aqui, peraí. Isso. Porque estava aparecendo um monte de coisa aqui para mim. Então, beleza. Se você tiver pergunta, não esquece de mandar aqui, tá? Então vamos lá. As 2 primeiras lives, então, essa live e a próxima, eu vou compartilhar com vocês a minha reflexão, e na terceira eu vou ensinar mais assim o que é que você precisa falar com o seu filho para que ele possa aprender a pensar matematicamente, tá certo? Então essa live aqui, essa primeira live, ela nasceu de uma conversa que eu tive com uma mãe educadora que me segue aqui desde o comecinho do perfil, e eu achei que era interessante trazer esse conteúdo para mais gente. E é isso que a gente vai fazer hoje, né? E aí, durante a semana, a gente fez várias pesquisas, eu compartilhei os resultados das pesquisas com vocês, e eu vi que várias pessoas elas conheciam o método comum só pelo nome, né? Só tinham ouvido falar, né? Então, algumas pessoas falaram que estavam considerando e tudo, mas muitas, né, só conheciam pelo nome. Então, eu achei que era interessante organizar essa live em 3 partes. Então, eu fiz ela de uma forma que fosse bem útil para vocês mesmo. Então, a primeira parte eu vou explicar o método Kumon, quem criou, por que ele criou, como funciona, qual que é a finalidade dele. Na segunda parte, eu vou dar a minha opinião sobre o método. E na terceira parte, eu vou te contar o que o método Kumon não pode fazer pelo seu filho. Tá ok? Então, eu estou olhando aqui para o lado porque eu fiz a minha colinha, tá? Para eu não deixar de falar nada para vocês. Então, eu vou começar aqui. Primeira parte, eu vou te contar a história do Kumon. Então, o método Kumon, ele foi criado pelo Toru Kumon, né? Ele é um japonês que nasceu numa província de Kochi. Se alguém fala japonês aí, pode me corrigir. Né? Pelo que eu vi ali no sul do Japão, ele nasceu em 1914. Ele formou em matemática na Universidade de Osaka, né, que fica ali meio no centro do Japão ali. E ele deu aula, assim, tanto na cidade dele, em outras cidades, mas ele também deu aula para a Marinha durante a Primeira Guerra. E foi em 1954, quando ele estava com 40 anos, que ele ele iniciou a orientação matemática do filho mais velho dele, o Takeshi. E ele fez isso usando folhas de exercícios de cálculo. Foi assim que ele começou a orientação matemática do filho dele. E os resultados que ele obteve com esse método, eles chamaram muito a atenção de outros pais, né, amigos da família ali, e professores. E as pessoas ficaram interessadas ali em como que o Toru Kumon estava obtendo esses resultados com o filho dele, qual que era o tipo de ensino que ele estava fazendo. Então, em 56, ele abriu a primeira unidade do Kumon na cidade de Moriguchi, em Osaka. E a orientadora dessa primeira unidade, quem que era? Era a esposa dele, a Teiko. E ele fundou depois, em 58, o Instituto Kumon de Educação. E foi em 74 que a primeira unidade fora do Japão foi aberta. Então, pensa bem, gente, em 74, abrir uma unidade de alguma coisa fora do Japão é algo, assim, para a época, né, é algo muito grandioso. Né? Hoje a gente vive nesse mundo aí todo conectado, mas foi um negócio muito grandioso, né?
E o Toro Kumon, ele faleceu em 95, com 81 anos, mas em 94 ele esteve aqui no Brasil para a inauguração, né, do Kumon América do Sul. Do Kumon América do Sul. Então ele veio aqui no Brasil, o Toro Kumon pisou aqui no Brasil. E quem conhece aí o material, a coleção A Música da Matemática, sabe que eu adoro uma curiosidade, né? Então eu fui lá e pesquisei uma curiosidade sobre o Toro Kumon e eu descobri que existe um asteroide que foi nomeado em homenagem a ele. Então ele tem um asteroide, que é o asteroide 3569 Kumon, que foi homenageado, foi nomeado homenageando aí o Toro Kumon. Então essa é, assim, em grandes linhas, né, a história aí do fundador do Kumon. Toro Kumon foi o fundador. E vamos voltar então lá quando ele começou a orientar o filho dele, né, o nascimento do Kumon, do método Kumon. Então o filho mais velho de Toro, ele tirou uma nota ruim em uma prova de matemática, na segunda série. Então ele tirou essa nota ruim e a Teiko, né, a esposa dele, viu que ele tinha tirado essa nota ruim e ela foi e fez o que toda a esposa faria, né? Ela foi lá e falou com o Kumon assim, olha, o que é isso que você ensina matemática para tanta gente? Nosso filho está tirando nota ruim aqui. Você tem que fazer alguma coisa para ajudar ele. Por que você não faz nada por ele? E aí, o Toro Kumon, ele, diante dessas duas situações aí, a nota ruim e o pedido da esposa dele, ele falou assim, cara, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer isso, pode deixar que eu vou fazer. E só que o filho deles, o Takeshi, ele tinha algum problema que ele não menciona no livro, né? Gente, não nem mostrei, né, o livro do Toro Kumon, que é onde ele conta a história, né? Ele tinha um problema de saúde, o Takeshi, e ele não podia estudar à noite. E o Toro Kumon trabalhava o dia inteiro, ele era professor. Quando ele chegava em casa à noite, ele não podia dar aula pro Takeshi. Então o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu vou procurar um livro didático para poder ensinar o Takeshi. E aí ele pegou, deu uma folheada e tal, e ele viu que os livros didáticos, ele achou os livros confusos, assim, para usar as mesmas palavras dele, ele achou que eles eram confusos e não seguiam uma sequência lógica adequada. Então você vê que esse problema parece que ele vem de muito tempo aí, né? Nós estamos falando aí de 1954, né, quando ele começou a fazer isso. Então, o que ele decidiu fazer? Ele falou assim, olha, como eu não posso dar aula pro Takeshi, eu vou criar listas de exercício. Eu crio essas listas, eu deixo elas com a Teiko. A Teiko aplica as listas de exercício durante o dia, e no outro dia eu pego cada lista, o Takeshi vai resolver, vai anotar o tempo que ele gastou para resolver, e eu vou corrigir essa lista na noite seguinte. E foi isso que ele fez, né? Então, ele queria que o filho dele também não passasse mais de 30 minutos resolvendo a lista. Então, o que ele fazia? Ele pegava uma folha A5, né? Uma folha A5, assim, a metade de um papel A4, e ele fazia exercícios de um lado e do outro, e ele deixava ali para Teiko aplicar com o Takeshi, né? E quando ele voltava do trabalho, ele corrigia e ele colocava notas. Essa questão está errada, você tem que corrigir ela, né? E preparava a lista do próximo dia. E no livro dele, né, o Estudo Gostoso de Matemática, ele fala que ele tinha 3 metas, né, com isso. A primeira era limitar o tempo de estudo diário do Takeshi. Ele não queria que passasse de 30 minutos, ele achava que era o suficiente, então ele focava em rapidez e economia do tempo, né? A segunda era fazer com que o Takeshi conseguisse resolver equações dadas em vestibulares, e ele focava nisso ao invés de melhorar só o que ele chama do ensino básico, né, no primeiro grau. Ele queria que o Takeshi chegasse a resolver isso aí o quanto antes. Então o terceiro ponto é que ele queria chegar lá, a terceira meta é chegar na resolução de equações de vestibulares o mais rápido possível. Então tinha uma pressa em chegar lá também, né? A rapidez fazia muita parte aí da criação do método Kumon, né? E eu até compartilhei nos stories aí 2 frases do Toro Kumon, que ele traz aqui no livro Estudo Gostoso da Matemática, e ele falava assim, o método Kumon, até chegar às equações, deixa de lado as questões supérfluas, dando maior importância à sedimentação dos conhecimentos básicos. Então, aqui vem o primeiro ponto, né? O método Kumon, ele é um método suplementar de matemática. Tá? Então, eu até respondi uma pergunta sobre isso. Você não pode usar ele no lugar da educação matemática formal da criança. Tá? Por quê? Porque ele realmente cortou isso aí, ele tirou mesmo, né? Não deixou nada dessa parte que ele considerava desnecessária para chegar à resolução de equações tão rápido, né? E a segunda frase que eu coloquei lá é que ele fala o seguinte, é o método de estudo
mais econômico. Exige apenas lápis e papel. Então, assim, é um ponto aí que talvez eu e o Kumon nós estamos aí diametralmente opostos, porque ele acha que é só o lápis e o papel. Então, as pesquisas recentes, os achados aí da neurociência, eles mostram mesmo que a criança ela precisa de uma experiência sensorial, de tocar, de movimentar ali com os dedos, para ela formar o conceito na cabeça dela. Então, assim, esse ponto aí realmente fica bem longe do que eu acredito. Mas tem alguns meses eu vi até um artigo que ele chama, traduzindo assim, a habilidade matemática e a gnose dos dedos, o conhecimento, a coordenação motora fina, a gnose dos dedos, eles querem dizer a coordenação motora fina, que ele faz um link entre essas duas coisas. Por isso que os manipuláveis eles são tão importantes para a criança que está começando, porque parece que as áreas do cérebro que começam o estudo de matemática, elas são muito próximas dessa área aí que controla o movimento fino dos dedos. Então existe uma transferência aí de habilidade de um lado para o outro. Então brinque bastante com o seu filho. Então essa era a ideia do Toru Kumon quando ele criou o Kumon. Mas o que é o Kumon hoje? O Kumon hoje é isso, ele te dá folhas de exercícios para que a criança treine a matemática e ganhe confiança ao mesmo tempo. Então esse é o Kumon de hoje. O objetivo inicial é que as notas motivem a criança. Então a criança entra no Kumon, ela faz um teste de nivelamento, e o orientador dessa criança, ele sempre coloca ela em uma situação onde ela vai ser capaz de resolver os exercícios, eles vão ser mais fáceis do que a criança é capaz, para ela tirar notas boas. Eles acham que a nota pode motivar a criança e ela só avança lá quando ela tira a nota máxima, ou seja, quando ela corrige todos os erros da lista. E esse orientador, ele é o responsável também de pegar as listas de exercícios da criança, corrigir, quando a criança vai lá no centro, o orientador corrige e ele aponta os erros que a criança precisa olhar. Tá certo? O método ele é focado em dar o mínimo de explicações possíveis. Pelo que o Kumon conta no livro, na época dele não tinha explicações mesmo. Ele só deixava a lista com a Teiko e a Teiko tomava conta ali de fazer essas atividades ali com o Takeshi. Então ele quase não tem explicações, a criança tem que aprender sozinha. O foco deles, eles falam que o foco é o autodidatismo. Tá? E essa ideia dele de resolver equações traz também um foco em habilidades aritméticas, tá certo? E como que a criança adquire essas habilidades? Através da repetição de exercícios para compreender, tá certo? O que mais que o Kumon hoje tem? Ele também tem uma lista de alunos adiantados, Então existe ali também uma motivação por competição. Em alguns países, eu não sei se é o caso do Brasil, não consegui encontrar essa informação, ou se é o caso, se isso varia de unidade para unidade do Kumon. Existe até um prêmio para a criança que entra nessa lista e tudo. Então, parece que existe esse tipo de motivação ali enraizada no método. Faz parte do método. Segundo o Toru Kumon, quanto mais cedo a criança começar, melhores vão ser os resultados. Bom, assim, hoje em dia a gente já sabe que isso não é verdade. A gente começar mais cedo não implica em ir mais longe, tá, gente? Isso é bem claro, assim, cientificamente. Tem vários artigos que apontam que um ensino precoce de matemática ele vai assim desaparecer ali pela primeira série, segunda série. Então, assim, a gente já sabe que isso não faz muito sentido do ponto de vista do aprendizado de matemática. E outra coisa, ele fala que o conteúdo todo do Kumon foi programado para que a criança tenha um bom desempenho no ensino médio. Então, de novo, o foco lá na prova, lá no passar no vestibular. Ele fala muito disso, no passar no vestibular. Eu fiz aqui no livro, aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aqui, mas eu fiz um estudo de capa, tá vendo? Anotei aqui as coisas que ele vai falando e as páginas. E assim, é impressionante quantas páginas que ele fala disso, passar no vestibular, passar na prova, passar no teste, ser o melhor da turma. Ele fala muitas vezes, isso é bem repetido no livro. Se você lê o livro, assim, se tem uma lição que você vai tirar, é essa aí. Outra coisa que ele fala é que os livros didáticos, eu já falei ali em cima, eles têm uma quantidade de assuntos que é muito grande, e que nem sempre elas são necessárias ao segundo grau. Então ele fala, aí eu peguei e elaborei o método Kumon de maneira linear. Então ele começa pelas questões que ele chama de básicas, já vou falar o que é básico para ele, até chegar às mais complexas. Tá? Então essa é a forma que o método
segundo ele, linear, porque a criança vai crescendo pouquinho a pouquinho e tal. Eu não sei se esse linear ele queria dizer o mesmo que o linear significa na matemática. Acredito que sim, como era matemático. Mas a gente sabe que a matemática, qualquer pessoa que estudou matemática por um pouco mais de tempo, sabe que o aprendizado de matemática ele não acontece de forma linear. Assim, você pode ir lá no meu perfil depois assistir um vídeo que chama sobre encapsulamento. O aprendizado de matemática ele acontece em grandes saltos. Você vai estudando, o William Thurston que fala isso, você vai estudando ali por vários ângulos, revendo, vendo o conceito, tudo, e aquilo ali fica uma confusão ali, você não entende, de repente tudo encaixa e você dá um grande salto de aprendizado. Então essa premissa dele aí também não faz muito sentido para mim como matemático, né? Mas talvez ele estava falando dos pequenos passos que o método é organizado, né? Outra coisa que ele fala, pelo método Kumon, as crianças adquirem a teoria matemática sem perceberem. Por quê? Porque ela vai repetindo aqueles exercícios ali e ele acha que, na opinião dele, aquilo enraiza na criança e ela percebe qual que é a teoria subjacente. Né? De tanto fazer exercício, você percebe o que está ali, qual que é a teoria, qual que é o conceito. Né? E eles fazem isso como? Aplicando exemplos. Toda a lista de exercícios parece que a lista ela tem alguns exemplos. Ela sempre começa com um exemplo. Aqui no livro mesmo ele traz alguns exercícios aqui, ó, e sempre tem no comecinho um exemplo. Então a criança ela deve observar o exemplo, extrair dali alguma coisa e começar a fazer, tá certo? Então a dedução dos conceitos é a partir do exemplo. E o conhecimento básico. O que é ter conhecimento básico para Toro Kumon? Para ele fala assim, ter conhecimentos básicos significa capacidade de cálculo. Você tem que ser capaz de calcular as coisas, fazer conta. Entendeu? Conta mesmo, é isso que é o conhecimento básico da matemática que ele estava falando ali. E não é só fazer conta, tem que fazer conta e da maneira mais rápida possível, com precisão e muito rápido. Então, isso é a base do método Kumon, tá certo? Então, Opa, um problema técnico aqui, ó. Desculpa, gente. Então, eu espero que tenha ficado claro, né? Gente, eu não tenho como abordar assim, cada unidade do Kumon, o que faz, o que não faz, né? A gente sabe que isso varia de unidade para unidade, pode ter alguma coisa que varia um pouquinho, mas essa é a base do Kumon. O que é? A criança sentar lá, ser nivelada de acordo com esse teste que ele oferece, e depois de nivelada, ela começar a praticar. Praticar lista de exercícios, lista em cima de lista, tá certo? Então, quais são as minhas reflexões sobre o método? Bom, primeiro eu queria falar assim, tem algumas coisas que eu concordo, né? Quando o Kumon ele fala que o material deve ser adequado, né, para a idade da criança, eu concordo com isso, com certeza. Você não pode chegar lá e dar um livro de cálculo, né? Puxar um livro ali, ó, tem um livro de cálculo aqui, ó, tá vendo? Pode puxar um livro daquele e entregar para uma criança, não faz sentido nenhum. Né? Então eu concordo com ele, tem que ser adequado. Ele fala que a criança tem uma grande capacidade para aprender e que essa capacidade a gente não pode subestimar ela. De fato, né? A criança tem grande capacidade, a gente sabe disso, né? É um período de formação de muitas conexões neurais ali e é importante que essas conexões sejam bem formadas, mas eu não sei se o método, né, é adequado. E o terceiro ponto que eu concordo muito é que o ensino deve ser individualizado. Isso aí, com certeza, eu acho que ninguém, podendo escolher, abriria mão de um ensino individualizado. Então é por isso que eu acho que a gente tem que focar assim, no nosso filho mesmo, olhar a necessidade dele e acompanhar ele. Agora, aí vem a pergunta, o método Kumon funciona? Será que o método Kumon funciona? Bom, sim e não, né? Vamos lá. Sim. Gente, é um método que atingiu uma escala global. Entendeu? Você tem que reconhecer isso. Né? Não tem que se questionar a respeito disso. As pessoas viram, né, lá atrás valor nisso e ainda veem muito valor nisso. Então, assim, realmente parece que ele ajuda muitas pessoas. Então, ele pode ajudar algumas crianças e famílias? Sim. Né? Então, a pergunta é quais? Quais crianças e famílias podem ser ajudadas por esse método? Então, assim, eu refleti um pouquinho aqui. Para mim, tem três classes de crianças que podem ser ajudadas. Na minha opinião, tá, gente? Eu vou falar o que eu acho aqui. Assim, mas Isaac, eu tô fora dessa lista e fui ajudado. Tudo bem, gente, não é uma lista exaustiva, é a minha reflexão sobre o método, tá? Então, olha só. Primeiro, eu acho que crianças que já têm facilidade com matemática e adoram fazer
exercícios ali de contas, principalmente, elas podem ficar entusiasmadas por causa da natureza do método. O método foca nisso, em fazer contas e fazer elas rápidas. Então, uma criança que tem aí uma facilidade para as contas e que gosta de fazer elas, pode ficar entusiasmada e no primeiro momento adorar ali e seguir aquilo ali, deslanchar nas contas, né? Então, se você tem uma criança desse jeito, talvez seja interessante sim, pode motivar ela a estudar matemática, tá? Outra coisa, outro tipo de criança, crianças que gostam de um desafio, né? Essa ideia aí do desafio, de eu te dar ali, se olhar o exemplo e tentar, talvez, pode motivar algumas crianças, entendeu? E aí essa criança pode trilhar ali os caminhos do Kumon e até gostar do método, né? E agora vem um terceiro caso que é onde você tem que ter muita atenção, né? Por exemplo, uma criança que tem medo da notação matemática, do símbolo no papel, tá certo? Uma criança que tem medo do símbolo no papel, ela pode se beneficiar, né? Pode aqui, grandes aspas, se beneficiar do método, porque o contato repetitivo com os símbolos pode mostrar para ela que aquilo ali não é um bicho de 7 cabeças, né? Que o complicado mesmo é a vida, não é a matemática. Então ela pode sim se beneficiar daquilo, mas nesse caso, porque eu acho que é o caso que você tem que ter mais cuidado, porque a criança, né, que ela tem medo da notação, ela geralmente já tem uma ansiedade matemática. Quando ela chega a ter medo de ver os símbolos no papel, ela já tem uma ansiedade matemática. E o que a ansiedade matemática faz com a gente? Ela desliga a parte que pensa no seu cérebro, né? Quando você fica ansioso, a parte que pensa, ela desliga. Desliga mesmo, gente. Assim, o nosso cérebro, né? Tem até um livro muito bom. Tá ali, ó. Cadê o livro? Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, né? O cara ganhou um Nobel aí de economia, que ele fala e ele começa o livro explicando essas duas partes, a parte que pensa rápido e a parte que pensa devagar. E como desliga a parte que pensa devagar do cérebro, a criança não consegue fazer contas, ela, por causa da ansiedade. Então, o Kumon pode acostumar ela com a notação, mas a exigência de um tempo, de realizar as coisas em um tempo muito rápido, né, a velocidade, essa ênfase do método em ser ágil, pode piorar a ansiedade. Então é um jogo que você tem que jogar ali com muita calma mesmo. Você tem que olhar, avaliar, ver mesmo se aquilo ali vai ajudar, tá? Porque pode ser pior, né? O remédio pode ser pior aí do que a doença, né? Então é isso, né? Assim, eu acho que essas crianças podem se beneficiar, mas lógico, né? Como eu já comentei aqui, tem os pontos negativos disso, né? Então, o primeiro deles é porque o Kumon é uma franquia. Então, assim, o orientador lá, ele não tem formação na área de matemática, tá? Nem na de educação. Ele é treinado para o método Kumon. Parece que antigamente precisava de tinham poucas exigências, hoje em dia tem que ter um ensino superior, pelo menos, e tal, mas ele tem que cuidar da empresa, reunir com os pais, divulgar a empresa, treinar, capacitar os auxiliares, então ele tem muitas tarefas, é uma empresa, gente, então tem que ter lucro, a pessoa precisa viver, né? Claro, tem que pagar os boletos. Então, assim, o que eu diria quanto a esse ponto? Conheça a sua unidade do Kumon, né? Se você quer ir lá e ver alguma coisa, conheça, vai lá, conversa com os pais, né? Tem uma conversa franca com os pais, cerca um pai lá na porta e fala assim, deixa eu te perguntar aqui e tal, para você saber, antes de matricular a criança, você precisa conhecer a unidade muito bem, não são todas as unidades que são iguais, tá? O segundo ponto negativo é que crianças boas em matemática não vão ganhar nenhuma. E quando eu falo nenhum, assim, não estou exagerando não, eu acho que elas não vão ganhar nenhuma habilidade matemática além de fazer contas rápidas, tá? Crianças boas em matemática, não estou excluindo os gênios aqui, tem criança que é genial, ela consegue captar as coisas, isso existe, tá, gente? É um fato, a gente tem gente que é assim, mas uma criança que ela é boa de matemática, ela vai ficar melhor em fazer conta, é igual ir na academia, né? Se você vai na academia e só faz um exercício, você vai ficar bom em fazer aquele exercício, não vai ficar todo forte porque você só faz um exercício, né? Se você repete só as contas, você fica bom em fazer conta. Então ela perde muito aí, né? E o terceiro ponto. O que o Kumon chama de conteúdo supérfluo da matemática? Dando uma olhada ali, eu não achei assim, todos os conteúdos, mas
me parece que chega a uns 40%, talvez mais, né, do conteúdo de matemática que uma criança precisa saber. E faz sentido ele ter excluído isso tudo, por isso que é um método suplementar, né? Porque ele exclui habilidades como resolução de problemas, classificar e ordenar conjuntos e informações, a habilidade de explorar conceito, testar hipóteses, né? É uma matemática da resposta certa, gente. É uma matemática da resposta certa, tá? Então, você me acompanha há algum tempo, você já me ouviu falar disso, né? É assim, ó, deu a resposta certa? É isso que o orientador faz lá. Deu a resposta certa? Ótimo, passou para frente. Não deu? Corrige, porque a gente precisa da resposta certa, tá? E o quarto e último ponto que eu queria ressaltar aqui, nessa parte, é que esse avançar muito rápido, em um primeiro momento pode parecer até muito bom, né? Nessa sociedade fast food que a gente vive, né? Tudo muito rápido ali e tal. É que a criança, ela descola da escola, né? Descola da escola, assim, ela avança no Kumon, né? Se a criança fizer os exercícios, se for boa ali em fazer os exercícios, ela avança muito rápido mesmo, sabe? E ela descola da escola ali, a escola fica para trás, né? Então ela tem um aspecto bom aí, ela pode ajudar os amiguinhos na escola e tudo, né? Mas o problema é que quando ela precisar daquelas habilidades ali, como é um método mecânico de treino, pode ser que ela já tenha esquecido, né? É um ensino mecânico. O Scamp, o Richard Scamp chama isso de ensino instrumental. É um ensino instrumental da matemática, tá certo? Então, o ensino instrumental, ele não cria raízes. Ele te ajuda ali no momento, mas depois eu até brinco com meus alunos de cálculo, eu falo assim, cara, você fica só estudando, treinando a fazer conta e não tenta entender o que você está fazendo, aí você chega aqui na hora da prova, você tropeça e as informações parece que elas caem da sua cabeça, né? O ensino instrumental, ele infelizmente faz isso. Então, esse descolar da escola, ele pode fazer com que a criança que sabia tudo, aí quando a escola chega naquele assunto, ela não lembre assim, exatamente, ela se sinta frustrada, né? E isso pode acontecer, tá? Então, eu acho que são os pontos para tomar muito cuidado, né? Eu acho que você tem que saber disso, tá? E ficar atento, ficar muito atento para isso, né? Você perguntaria para mim, Isaac, você recomendaria o Kumon para minha família? Gente, eu não tenho como fazer isso. Eu não conheço a sua realidade, eu não conheço a necessidade do seu filho. Eu não tenho como definir o que é bom para sua família, de jeito nenhum. Né? Nem se eu tivesse, eu ia correr esse risco aí. Porque você tem que tomar essa decisão. Então, o que eu estou trazendo aqui são as informações que eu vi e que eu achei, que eu conversei com as pessoas e que eu acho que são relevantes para você tomar essa decisão. Tá? Então, você vai ter que decidir. Agora, se você perguntar para mim se eu utilizaria o método com os meus filhos? Bom, a resposta é não, eu não faria. Né? Eu não faria. Talvez você já tenha notado aí que tem várias coisas que eu valorizo que não estão lá. Né? E eu falei sobre isso lá nos stories. Eu falei, por trás de toda a pedagogia existe uma visão do ser humano. E a visão passada pelo Toro Kumon, né, sobre o método, né, e nas páginas deles aí, é de que o aprendizado de matemática ele serve ele é uma ferramenta para atingir um único propósito, que é ser aprovado em um teste, passar no vestibular, ser o melhor aluno, entendeu, da sala. Eu não acredito nisso, né? Eu nem acho que isso seja matemática de fato, tá? Então, assim, por esses motivos. Então, estão chegando assim na pergunta, né? Então, mas, Isaac, o que o método Kumon não pode fazer? Eu não entendi ainda. Matemática não é conta, né? Matemática não é fazer conta? Por que você está falando, então, que você não ia gostar disso? Então, olha só. Então, eu queria fazer uma analogia aqui com você, né, para explicar, né, tentar explicar melhor, né, o que é que está acontecendo aqui. Né? Que talvez você tenha essa visão mesmo. Né? A maioria das pessoas, eu acredito que tem essa visão, e não é culpa sua. Né? O modelo que a gente vem da matemática escolar é o quê? Matemática é a conta certa, a resposta certa. Né? Então eu quero que você imagine aqui comigo agora. Feche os olhos aí na sua casa e imagine... se você estiver em casa, você fecha os olhos. Se você estiver dirigindo, pelo amor de Deus, não vai fechar os olhos agora. Né? Mas se você estiver em casa, né, você fecha o olho e imagina aí comigo. Imagina que cada disciplina que você ensina para o seu filho é como se você estivesse ensinando ele a enxergar uma cor no mundo, tá certo? Então, cada disciplina, você ensinou um pouquinho de matemática, você iluminou uma cor que ele enxerga no mundo ali agora.
Então vamos supor, a matemática, toda vez que você ensina um pouco de matemática, ele começa a perceber o azul. Ensinou português, linguagem ali, ele percebe o vermelho. Ciências, ele percebe o amarelo. Geografia, o verde, e assim vai. Tá? Então, agora pensa que quanto mais você se aprofunda em matemática com o seu filho, mais tonalidades de azul ele consegue ver no mundo. Né? E quanto mais profundo e quanto mais tonalidades ele consegue ver, mais nuances do mundo ele percebe. E ele vai ter uma capacidade melhor de apreciar tanto a beleza quanto o significado da realidade. Então, olha só, nessa imagem que eu estou propondo aqui, nessa analogia, é lógico que ninguém vai conseguir ver todas as tonalidades de todas as cores. Né? Nesse mundo especializado que a gente está, né? Você precisa de muito tempo para você estudar uma disciplina. Né? Mas olha só, eu acho que ninguém aqui discordaria de mim se eu falasse que, por exemplo, se o português for a cor vermelha, que você discordaria de mim que é muito... Se eu falasse que é importante para o seu filho conseguir ver todas as tonalidades de vermelho no mundo. O que é ver todas as tonalidades? Que o seu filho conseguisse ler bem, que ele lesse bons livros, que ele entendesse o que está lendo, que ele fosse capaz de compreender bem a nossa língua e talvez outras línguas, né? Se ele fosse capaz de escrever bem, né? De se expressar com clareza, ter uma riqueza de vocabulário que se adeque à ocasião que ele está vivendo. Você ia falar que isso não é necessário? Você ia achar que é bom, importante para o seu filho na área de linguagem era só falar? Né? Então, o que eu queria que você pensasse aqui é que o método Kumon, ele elege apenas uma habilidade matemática, a habilidade de fazer cálculos, e ele eleva essa habilidade acima das outras e fala só essa é importante. Por isso que ele é um método suplementar só. Ele fala que isso aqui que é o que vai te fazer chegar lá. Tá vendo? É isso que é importante para eles. Então, dentre todas as possibilidades de azul no mundo que o seu filho poderia enxergar, ele vai enxergar só uma. Vamos falar assim, que a habilidade de fazer cálculo é o azul escuro. Ele só vai enxergar o azul escuro. Você acha que esse mundo, onde só tem azul escuro, seria um mundo bonito? Não pode ser qualquer cor, tá, gente? Estou falando do azul escuro aqui, às vezes você gosta de azul escuro, você fala assim, é bonito, sim. Mas de jeito nenhum, você vai ficar perguntando, mas uai, onde é que está o turquesa? Onde é que está o azul bebê? O azul piscina? O azul marinho? O azul petróleo? Cadê as outras cores? Pois é isso que eu vejo o método fazendo. Elegendo uma cor e trabalhando só com essa cor. Tá certo? Então, não há conexão, me parece que não tem conexão nem com as outras tonalidades do azul. Tá vendo? O azul escuro tá lá, a habilidade de fazer cálculo, e as outras tonalidades estão de fora mesmo. Agora você imagina se vai ter conexão com as outras cores, né? Com as outras disciplinas. E isso é muito ruim, é um ensino totalmente desconectado. Tá? E talvez essa imagem das cores não seja boa, mas pensa na leitura. Você acha que seria bom se você focasse na leitura somente na leitura dinâmica? Se o seu filho conseguisse ler rápido? Você acha que seria bom se ele fosse capaz somente de ler rápido? Ah, ele lê rápido, tá ótimo. No final do ano você contabiliza quantos livros ele conseguiu ler e tá ótimo. Eu acho que não. Eu acho que você quer que o seu filho ele tenha todas aquelas habilidades que eu mencionei. Que ele seja capaz de ler, interpretar, enriquecer o vocabulário, fazer tudo isso. Não é só número. Né? Não é só isso. Então, eu acredito que esse é a principal falha, né? A principal coisa que ele não consegue oferecer. Ele não consegue fazer o seu filho reconhecer a realidade como um todo, a realidade matemática. Tá certo? Então, olha só, eu falei no começo que essa live ela foi inspirada por algumas conversas que eu tive com uma mãe educadora, né, que me mandou mensagens aqui no Instagram. A gente conversou uma vez sobre Kumon aqui nos stories e tudo. Então, olha só esse depoimento que eu recebi dela. Né? Na época a gente estava falando sobre ter calma e tudo. Ela falou assim, é muito bom falar sobre isso, sobre ter calma, propagar que é isso que queremos. Mesmo eu tendo lido sobre como nesses primeiríssimos anos de vida o mais importante é que a criança brinque, tenha muito contato com os pais e com a natureza, tenha sua rotina bem estabelecida, aprenda a dormir bem, comer bem. Né? Certo dia, eu me desesperei, me questionando se estava oferecendo estímulos adequados e quase coloquei a minha filha de 2 anos e 4 meses no Kumon.
é a cultura da pressa, né? O Kumon tem a cultura da pressa e a nossa sociedade também, né? As pessoas falam assim, olha, quanto mais rápido ele começar, mais longe ele vai chegar. Isso é um mito, gente. Tá? É um mito. E ela continua. Eu fui uma garotinha de Kumon. Aprendi muito, muito cedo a fazer contas e bem avançadas. Mas quando chegou no ensino médio, eu não conseguia usar as contas para resolver problemas de física, por exemplo. Tá vendo a desconexão com outras disciplinas? É normal. Se você foca só em uma cor, você não consegue ver todo o espectro de cores aí. Então, ela continua. Formei com 16 anos no ensino médio. Hoje não estou à frente de ninguém na vida, mas sinto falta de ter processado as informações e habilidades daquela fase de aprendizado com mais calma. Gente, a única forma que eu conheço de você aprender alguma coisa é devagar. É com calma. Né? Leitura, esse negócio de leitura dinâmica, assim, pode ser bom para você falar que lê um monte de livro no final do ano, mas assim, você não consegue absorver as coisas. Matemática é a mesma coisa. Você precisa passar pelas etapas com calma. Né? Você precisa ir devagar, absorver o que aquilo ali tem. Tá certo? Então você precisa de criar uma relação com a disciplina. Tá? Então ela finaliza assim, mesmo sabendo melhor do que ninguém que chegar antes não é sinônimo de vantagem, ainda assim, às vezes caio na tentação de querer ver logo certas coisas acontecendo. Gente, quem não for culpado aí, levanta a mão. Todo mundo sente isso. Né? Então a gente precisa cultivar mesmo essa cultura de fazer as coisas no tempo certo com a criança. Né? E valorizar não a chegada rápida, mas como que você chega nos lugares. Né? Então ela conclui, então é sempre relevante ser lembrado de ter tranquilidade, de investir para que cada etapa seja bem executada e concluída, de confiar que vamos colher o fruto no tempo certo. Tá? Então, assim, você pode falar, mas uai, isso aqui, qual que é a solução então para a matemática? Mas qual que é a solução? A gente está chegando, aí você está falando que não serve, o que serve? Então antes, eu queria ler agora um trecho de um livro que chama Entendendo o Cérebro da Criança, do Álvaro Bilbao. Tá? Ele é um neurocientista, né? Escreveu esse livro aí, é super interessante. Ele fala assim, que a maioria dos pais deseja duas coisas para os filhos, que sejam felizes e que possam se cuidar sozinhos. Em muitos casos, eles se esforçam muito na formação acadêmica, convencendo-se de que uma mente brilhante abrirá portas para que se tornem uma pessoa feliz. Trabalho, amor, amizade, sucesso e um certo conforto. Contudo, a suposição de que um maior desenvolvimento intelectual promove maior felicidade é extremamente equivocada. Na realidade, a correlação entre inteligência racional e inteligência emocional é zero. Para quem não conhece estatística, eu vou explicar os dados. Não existe relação entre a capacidade intelectual e a capacidade emocional de uma pessoa. Este é um fato que você provavelmente conseguiu verificar por si mesmo. O mundo está cheio de pessoas com capacidade intelectual de sobra, mas que não têm empatia, que sofrem de estresse crônico ou que, apesar de terem o maior sucesso, não conseguem encontrar a felicidade. Da mesma forma, certamente você conhece pessoas que, sem estudos acadêmicos, com um desenvolvimento intelectual modesto, mas que apesar disso são calorosas, acolhedoras e cheias de bom senso. Então, a solução é investir em um estudo de matemática que ajude o seu filho a florescer como ser humano. A matemática, gente, não é uma ferramenta para passar no vestibular. Tá? A matemática, ela é um tesouro escondido que está esperando para ser encontrado. Tá? A matemática não precisa ser uma repetição ininterrupta de fórmulas e nomes que vão levar o seu filho a ter essa visão monotônica da realidade. Tá? A solução ela mora no que o ex-presidente da Associação Matemática das Américas, o nome dele é Francis Su, ele chamou de uma matemática para o florescimento humano. Tá? Então o que é essa matemática para o florescimento humano? Não tem que decorar a tabuada, né? Não tem que fazer conta. Bom, é claro que você tem que fazer conta. É claro que você vai ter que fazer os cálculos, decorar uns nomes engraçados, né? Hipotenusa, cateto, oblongo, tal. Mas eu não conheço um matemático, não conheço, né? Pode ser que exista, mas eu não conheço nenhum que se gabe de saber a tabuada de cor, por exemplo. Nunca entrei numa sala cheia de matemáticos e o cara falou assim, olha, eu recito a tabuada em tanto tempo, e o outro, não, eu recito em tanto tempo. Eu não conheço, gente. Estou falando que não precisa saber a tabuada, estou só falando que essa não é uma condição
Tá? A matemática, né? E olha que eu já perguntei, hein? E quando eu pergunto, eles acham muito esquisito. Eu falo, você sabe a tabuada de cor? Eu fico curioso para saber se os caras sabem mesmo. E a maioria não sabe. Eles sabem alguns fatos e eles sabem relacionar esses fatos matemáticos aí para chegar no resultado, né? Então, a matemática, gente, ela está muito para além das contas. As contas são uma pequena parte, importante, sim, importante, mas que essa pequena parte, ela está rodeada de outras coisas. A matemática, gente, ela não é... Eu não gosto de ver a matemática como esse prédio aí que todo mundo fala que você vai construindo uma coisa em cima da outra. A matemática, ela é uma grande paisagem para você explorar. Você passa por um campo da álgebra, da geometria, você estuda a probabilidade. Você vai estudando várias coisas da matemática, mas você vai estudando como uma pessoa que explora, que conhece, né, que conhece aqueles lugares. Então, a matemática é essa exploração, esse conhecimento da matemática como como vários lugares conectados que você pode ir de um para o outro e voltar. É isso que vai iluminar a forma como seu filho enxerga o mundo. Tá? É assim que a criança que compreende a matemática como essa grande paisagem vê várias tonalidades de azul. Né? Todas elas estão conectadas e estão em conexão com as coisas que estão ao redor dela. Tá? Então, dessa forma, a criança ela vai ficar mais preparada intelectualmente e emocionalmente. Porque a matemática ela é algo a se descobrir. Tá? A matemática está ali para ser descoberta. A matemática ela faz parte do tecido do universo. Né? Eu sou cristão e eu acredito que Deus, o Criador de todas as coisas, ele colocou a matemática ali como uma parte básica do tecido do universo para que a gente descubra mesmo, para que a gente possa se maravilhar com as obras dele. Tá certo? Então, se você ignora isso e transforma a matemática nesse jogo de continhas e regras a serem decoradas, né, você vai ficar perdido, você vai deixar o seu filho perdido. É um fardo muito grande carregar uma matemática desse jeito. Tá certo? Então, olha só, pensa no mundo de hoje, né? Tomado por tecnologia e desenvolvimento. É cada vez mais importante que a gente reconheça todas as tonalidades do azul, né, saiba bem matemática, e vermelho, o português também, a linguagem. Tá certo? Pensa bem, gente, as profissões que usam mais matemática hoje no mundo para fazer essa conexão com as profissões, a matemática que eles usam foi inventada há 20 anos, 10 anos, 15 anos. Tá? Então, só para você ter uma noção. Mas assim, não é preciso estudar matemática para ter um bom emprego. Mas o seu filho tem que estudar matemática para que ele possa se instalar bem na realidade. Que ele se coloque na realidade da maneira mais adequada. Tá? A matemática não é uma ferramenta, ela é um tesouro escondido. É um tesouro escondido que está esperando ali para ser encontrado. Tá? E é através dessa exploração do mundo, da exploração da matemática, das ideias, que o seu filho vai cultivar virtudes com a matemática. É assim que ele vai florescer. Né? A palavra florescer, né, ela é a mesma palavra do shalom, né? Shalom, que é paz. Né? Na verdade, o shalom a gente traduz lá da Bíblia como paz, mas o shalom é uma palavra que ela deseja muito mais do que paz no nosso sentido atual de paz. Ele deseja mesmo que a pessoa floresça. Né? Então eu acredito mesmo que a matemática ela possa ser usada para isso. Né? A minha história com a matemática é isso. A matemática entrou na minha vida dessa forma. Tá? Eu acho que você pode ensinar matemática para o seu filho na sua casa dessa forma. Tá? Então ela pode criar várias virtudes na vida do seu filho. E, assim, perseverança, fortaleza, curiosidade, saber pensar e tomar decisão, eliminar viés cognitivo, né? Às vezes a gente pensa nas coisas de uma certa forma, mas com a matemática você consegue abstrair informações e pensar o mundo de uma maneira mais clara, né? Tem um cara que fala que os pensamentos morrem e a gente continua, né? Então, com a matemática você pode testar hipóteses, né? Você aprende o raciocínio matemático para testar hipóteses na sua vida. Tá? Você testa aquilo, não deu certo, você continua. Né? Então eu queria finalizar essa parte aqui citando o Francis Su. Ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, como estudante ou professor de matemática, não se deixe levar por uma educação que defende a matemática como lógica pura, fria e sem coração. Um monte de regras a seguir. Quem iria querer aprender isso? Ou ensinar isso? Não é aí que está o coração da matemática. Você não pode separar a prática adequada da matemática do que significa ser humano. Tá? Então, eu queria trazer para vocês isso aí. É isso que o Kumon não pode fazer pelo seu filho. Porque ele está muito focado em fazer contas.
Tá joia? Então eu vou abrir os comentários aqui. Se alguém tiver uma pergunta, né, alguma coisa para falar, tá? Eu tô pronto para ouvir. Deixa eu ver aqui. Vamos ver como é que faz aqui. Gente, ó, tô aprendendo. Ah, tá, ó. Então, Herança para o Mundo falou assim, exatamente, se considerarmos a lógica da alfabetização, estaria um pouco longe do ideal. Tá bem longe. A gente não começa a alfabetizar desse jeito, né? Quem começa a alfabetizar o filho falando para ele decorar palavras? Olha que coisa doida. Imagina só. Vamos decorar aqui uma sequência de palavras. Você tem que dar significado para aquilo, né? Por que decora? O pessoal compara assim, fala assim, por que... Mas a gente decora poesia, decora salmo, né? É lógico, porque essas coisas têm significado. Uma poesia tem significado. Um salmo tem significado. Decorar um versículo, um trecho de um livro que você gostou muito, elas têm significado por elas mesmas. A matemática, você precisa construir esse significado com o seu filho. Tá? Ele não é natural. Tá? Deixa eu ver aqui o que mais... Opa. Você é a favor da memorização da tabuada? O que você... Depende do que você está chamando de memorização da tabuada. Vamos ver. Memorizar da tabuada é ficar repetindo a tabuada e virando uma cartinha para a criança falando errou, acertou. Não, assim não. A criança tem que saber a tabuada, né? Mas existe um tempo adequado para isso. E como que e a forma que memoriza, o que não importa não é só chegar, é como que você chega lá. A forma que você memoriza isso, né? E no método riso, o foco é esse. Você vai guardar as coisas, né? Memorizar, saber de cor, né? Saber do coração, né? Savoir par cœur, lá do francês, né? Saber de cor, saber pelo coração. É o quê? É aquilo descer pro coração, sair do intelecto e descer pro coração. Então, gente, estou usando o coração aqui como se fosse o centro da vontade humana, né? O lugar onde todas as coisas importantes ficam. Então, a tabuada, você precisa conviver com aqueles fatos da matemática de uma maneira cheia de significado para que aquilo passe a fazer sentido para você e não seja um peso, né? Mas assim, eu estava comentando sobre os matemáticos, todos que eu converso, né? Teve um amigo meu que eu conversei recentemente, ele falou assim, eu não sei não, o que eu faço? Eu imagino uma fileira de números e tal, e aí eu imagino algumas fileiras e a partir daquilo ali eu saio com o resultado. Eu falei, olha que engraçado, parecido comigo. Eu, por exemplo, eu sei alguns fatos básicos, né, quadrados, alguns multiplicação por 5, que é fácil, né, você multiplica por 10, divide por 2 e tal, e a partir desses fatos básicos eu construo os outros fatos na hora, assim. Né? Às vezes muito rápido, às vezes demora uns segundinhos ali, mas é isso. O matemático ele não está preocupado só com a conta, ele está preocupado com o raciocínio que te leva a chegar lá. A matemática é muito menos sobre velocidade e muito mais sobre um pensamento profundo, né? Parar, refletir, assim como a gente ler um livro, né? Você lê um livro ali correndo ali, você absorve muito pouco. Deixa eu ver aqui, Mariane, que bom. Fico feliz, né, que faça sentido para vocês aí. Eu preparei isso aí pensando em ajudar vocês mesmo a entenderem a matemática do jeito que eu vejo a matemática. E do jeito que a maioria dos meus colegas matemáticos veem a matemática, né? A gente tem essa noção da matemática como essa coisa fria, que importa a resposta certa. E eu acho que não, a matemática importa você trilhar e conhecer, você explorar as coisas, você ter a possibilidade ali de ir para uma paisagem, né? A geometria, conectar a geometria com a álgebra, saber voltar, como que você faz essas coisas, é muito mais importante do que você decorar um monte de fatos lá e ficar repetindo eles. Gente, eu não quero dar aula disso, você tá doido? Imagina só, dar aula de um monte de coisa para decorar. É só pegar o livro, decorar elas, tá certo? Obrigado, e que bom que fez sentido. Se fez sentido para vocês aí, fala aí. Fico feliz de ouvir o que vocês têm para falar. Tá? Então, tô vendo que o comentário tá ativado aí para vocês. Eu apertei aqui, mas não sei se tá aparecendo. Então, eu tô vendo que não tem mais perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu não sei. Me parece que ele me dá só 1 hora aqui. Não apareceu nenhum aviso, não. Se não tem perguntas, eu vou encerrar por aqui, gente. Tá certo? Então, dou-lhe uma
Dou-lhe 2, dou-lhe 3. Obrigado, queria agradecer aí todo mundo que veio, ficou aí até o final. Muito bom falar com vocês. Então, pensa nisso. Né? O que você pode fazer pelo seu filho, né, para que ele experimente a matemática dessa forma mais viva, uma matemática que você pode explorar ela. Você não precisa ter medo de errar. Pensa bem, uma criança que aprende, né, que só tem um caminho na matemática, que o resultado é só o resultado certo que importa. Gente, eu trabalhando na matemática com meu filho aqui, já teve vezes assim, no exercício mais simples, dele pegar e falar umas coisas que eu falo assim, olha, eu nunca tinha pensado nisso. A resposta estava errada, mas ele trouxe para mim alguma coisa, um ângulo que eu não tinha olhado. A matemática é isso, é você olhar por diferentes ângulos, explorar as coisas e tudo. É lógico que você vai se preocupar que em algum momento ele compreenda. Mas olha, vamos pensar nisso aqui. Né? Aproveitar, o Instagram não me deu o aviso que vai acabar, eu vou continuando. Se você pegar o seu filho, né, e der para ele tempo suficiente, você acha que ele vai errar uma continha de adição? Dificilmente, gente. Dificilmente uma criança erra uma continha de adição. Agora, se você ficar falando com ele, tem que falar em 3 segundos, tem que falar em 2 segundos, 1 segundo... lógico, ele vai estressar, né? O córtex pré-frontal desliga, ele para de pensar e ele responde assim, a coisa de qualquer maneira. E aí ele erra. Mas se você der tempo para uma criança, ela vai explorar aquilo ali e vai chegar na resposta. É lógico que você vai trabalhar para que ela consiga fazer aquilo usando diferentes estratégias, de uma maneira melhor e tudo. Né? Ô Hilda, vai ficar gravada sim. Eu quero mesmo que esse conteúdo aí chegue para muita gente. Então, você que assistiu aí, gente, compartilha, tá? Com outras pessoas, manda aí para quem não conhece ainda essa matemática. Né? Essa matemática é onde é um lugar de formação de virtudes, né? Onde você pode explorar sem medo. Né? Você tem liberdade para tomar decisões, né? A partir de regras básicas, você constrói coisas novas e maravilhosas. Você pode explorar o mundo, enxergar o mundo de uma maneira nova. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui e na próxima semana a gente vai falar de mais um método. Então é isso aí, gente. Boa noite. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Fico honrado com isso. Valeu.